Olá, caros estudantes. Sejam bem-vindos a mais uma disciplina do seu curso. A ergonomia é uma disciplina orientada aos sistemas, ou seja, orientada a conjuntos de elementos ou partes que interatuam entre si e que se organizam para alcançar alguns objetivos estabelecidos. No contexto do ambiente laboral, um sistema de trabalho está compreendido por um ou mais trabalhadores e por equipamentos ou ferramentas de trabalho, atuando de maneira conjunta para desenvolver as atividades inerentes ao funcionamento do sistema, no local do trabalho ou no ambiente de trabalho e sob as condições impostas pelas tarefas deste trabalho. Portanto, o estudo ergonômico deve ser realizado considerando as diversas dimensões inerentes à tarefa, ao trabalhador e às condições de trabalho, diante de tantas variáveis que deverão ser consideradas. O principal objetivo de um estudo ergonômico é elaborar um desenho do sistema de trabalho de modo que seja saudável e seguro para as pessoas que formam parte dele e seja também eficiente. Nos casos em que o sistema já exista, deve-se seguir uma determinada ordem na análise, com o objetivo de propor uma intervenção eficiente e plausível, de acordo com os problemas observados. Neste sentido, devem ser realizadas as seguintes atividades: análise do trabalho e das demandas da tarefa, ou o que deve ser feito, análise das capacidades e das características pessoais de quem deverá realizar a tarefa, análise das condições de trabalho, identificando onde e como será feito, avaliação da carga de trabalho ou do grau do esforço exigido pela execução da tarefa, a intervenção, ou seja, a elaboração do desenho definitivo com o estabelecimento das medidas corretivas ou do que deve ser mudado, análise do trabalho e das demandas da tarefa. Em qualquer estudo ergonômico e antes de tomar alguma medida, é imprescindível analisar detalhadamente a tarefa que deve ser realizada. A análise do trabalho é desenvolvida por meio das seguintes atividades: observação do trabalho realizado, identificação das tarefas principais e secundárias, identificação das operações realizadas em cada tarefa e medição do tempo de duração das operações, análise das exigências ou demandas das operações, observação do trabalho realizado. O objetivo desta fase é conhecer o trabalho realmente executado nos postos que serão avaliados, diferenciando o que se faz habitualmente e o que se executa com menor frequência. Outra informação considerada neste ponto é o número de postos de trabalho, iguais ao observado, número de trabalhadores, organização do tempo de trabalho nestes postos, instruções formalmente fornecidas pela empresa para a execução do trabalho e posição adotada no processo de trabalho. Identificação das tarefas principais e secundárias. É preciso saber quais são as tarefas principais, ou seja, as tarefas que são realizadas sempre ou com muita frequência durante uma parte substancial do período de trabalho. E quais são as secundárias, as mais esporádicas ou que ocupam uma parte muito pequena da jornada de trabalho. Com isto, se consegue ter a informação para poder decidir se estas tarefas secundárias deverão ser incluídas ou não em nosso estudo e evitar erros de observação, confundindo uma tarefa secundária com uma principal. Identificação das operações realizadas em cada tarefa e medição do tempo de duração das operações. Uma tarefa é composta por operações. Estas operações podem ser trabalhos físicos ou mentais. Devemos anotar as operações que compõem cada tarefa.
Também convém anotar o tempo de duração de cada operação e a frequência, ou seja, o número de vezes que se repetem durante a execução da tarefa. Análise das exigências ou demandas das operações. Uma vez conhecidas as operações que compõem a tarefa, deverão ser analisadas as exigências ou demandas associadas a cada uma delas. Para isto, devem ser considerados os seguintes aspectos: exigências relativas à entrada de informação, exigências relativas à resposta, complexidade da resposta e rapidez da resposta. Exigências relativas à entrada de informação. As exigências relativas à entrada de informação serão classificadas em função do órgão envolvido. Desse modo, teremos as exigências visuais, auditivas, táteis, gustativas, olfativas e proprioceptivas. Exigência relativa à resposta. Toda entrada de informação dá lugar a uma resposta por parte do operador. As respostas podem ser classificadas em duas categorias: motriz, quando a resposta requerida é uma ação, por exemplo, movimentos dos braços, como os gestos, aplicação de forças, deslocamentos do corpo, posição de trabalho, ou verbal, quando para a execução da tarefa se faz necessária a comunicação de alguma informação de outras pessoas, como, por exemplo, postos de atendimento ao público, postos de atendimento de telemarketing em geral, e quando se requer interação verbal entre postos de trabalho. Uma vez que conhecemos as exigências da tarefa e o tipo de respostas associadas a elas, é muito importante analisar outros dois aspectos: a complexidade da resposta e a rapidez exigida para a resposta, pois condicionarão os fatores a serem analisados posteriormente, como a carga de trabalho mental ou a organização do tempo de trabalho. Complexidade da resposta. Uma tarefa exige uma resposta muito simples, quando diante de uma entrada de informação muito simples, só existe uma única resposta possível. Por exemplo, quando a luz verde está acesa, a resposta é introduzir o papel na máquina. Uma resposta é muito complexa quando, diante de múltiplas entradas de informação, podem ser utilizadas múltiplas respostas com consequências muito diversas, de modo que a pessoa deve analisar previamente qual é a resposta ou quais são as respostas mais adequadas diante desta situação. Rapidez da resposta. A rapidez da resposta exigida pela tarefa, junto com a complexidade, está relacionada com a carga de trabalho mental. Deve ser verificado se a rapidez é imposta pela própria tarefa ou pela organização do tempo de trabalho, pois a intervenção será muito diferente de um para o outro caso. Geralmente, é muito mais fácil atuar sobre a organização do tempo de trabalho do que sobre a própria tarefa. Por exemplo, um sinal de alarme num painel de uma sala de controle ou a resposta a um cliente ou usuário num posto de atendimento ao público são casos claros de uma rapidez de resposta exigida pela tarefa. Porém, trabalhar a um ritmo determinado com uma produção mínima exigida de tantas peças por minuto é algo imposto pela organização. Pode-se perceber claramente a dificuldade para diminuir a rapidez da resposta quando é a tarefa que a impõe. Análise das capacidades e características pessoais. Após a análise das exigências, é necessário conhecer as características e capacidades que as pessoas encarregadas têm para executar uma determinada tarefa. Idade, sexo, formação, conhecimentos e experiência, capacidades físicas e mentais, dimensões corporais e estado de saúde. Com isto, não se pretende selecionar o pessoal mais idôneo para uma tarefa,
mas ao contrário, de acordo com o objetivo da ergonomia, buscamos adaptar o trabalho à pessoa que a executará. Muitas destas variáveis pessoais podem ser obtidas por meio de entrevistas ou perguntando diretamente aos envolvidos com a tarefa. Análise das condições de trabalho. Analisadas as tarefas e conhecidas as características das pessoas que as executam, é preciso estabelecer os fatores relativos às condições de trabalho que serão incluídas no estudo ou na avaliação. A seleção dos fatores irá depender dos objetivos delineados no estudo, das disposições legais que afetam os postos de trabalho estudados e dos recursos técnicos e humanos disponíveis. De acordo com a classificação dos fatores ergonômicos, teríamos fatores físicos, fatores cognitivos, fatores organizacionais. Os resultados não devem ser analisados de maneira isolada, mas considerando as possíveis interações entre os fatores. Avaliação da carga de trabalho. A avaliação da carga de trabalho deverá ser feita para cada indivíduo, o que geralmente é complicado e custoso. Por isso, em muitos estudos, a carga é estimada a partir dos dados relativos às exigências da tarefa e às condições de execução do trabalho. Se a carga resultante do trabalho é muito pequena para quem a realiza, estamos falando de um caso de subcarga de trabalho. E se é muito elevada, supõe-se que se trata de uma sobrecarga. Um dos objetivos da avaliação ergonômica não é tanto avaliar a carga de trabalho, mas avaliar se estamos tratando de situações com subcarga ou com sobrecarga de trabalho, pois poderá indicar a possibilidade da ocorrência de certos transtornos ou efeitos negativos na saúde, como, por exemplo, transtornos músculo-esqueléticos, estresse, transtornos visuais ou oculares. Elaboração do desenho definitivo ou o estabelecimento das medidas corretivas. Realizadas as etapas anteriormente citadas, poderá ser elaborado o desenho definitivo da tarefa ou, de maneira genérica, do sistema de trabalho, que é a finalidade de todo o estudo ergonômico. Esta fase requer a integração dos múltiplos fatores analisados nas fases anteriores. No caso do redesenho de um sistema, além de completar as fases anteriores, é necessário recolher informações dos danos, moléstias e queixas apresentados pelos operadores ou usuários, a fim de poder analisar de maneira idônea os problemas existentes e priorizar as medidas corretivas identificadas. Conclusão. Nesta videoaula, você viu que o estudo ergonômico deve ser realizado considerando as diversas dimensões inerentes à tarefa, ao trabalhador e às condições de trabalho. Bem, agora esperamos que você continue os seus estudos sobre ergonomia. Desejo que tenha um ótimo aproveitamento dos conteúdos desta disciplina. Muito obrigado pela atenção e bons estudos.